Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar de notação científica. Para a aula de hoje eu vou auxiliar na atividade 5, caderno do aluno do 8º ano do ensino fundamental. A atividade trata de operações com números em notação científica. Atividade seguinte. Atividade 5, operações e anotação científica. Para realizar as operações com números em notação científica, aplicamos as propriedades de potenciação. Na adição e na subtração, as potências de base 10 devem ter o mesmo expoente. Caso não tenha, é preciso reescrevê-los com base 10 de mesma potência. Produto de potência de mesma base. Então, quando eu tenho potências de bases iguais, no caso aqui representado pela letra A, eu vou conservar eu vou conservar a base, tá? E vou somar os expoentes. E quociente de potência de mesma base, quando eu tenho uma divisão entre duas potências e as potências possuem a mesma base, tá bom? Eu vou conservar a potência e vou subtrair os expoentes, tá bom? Aplicando as propriedades, resolve as expressões a seguir. Eu vou explicar no passo a passo que vai ficar mais simples, ó. Então, o A, eu tenho 56,7 vezes 10 elevado a menos 1, mais 0,01 vezes 10 elevado a mais 3. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Notem aqui, deixa eu voltar um passo aqui. Notem aqui que eu tenho aqui o 10 elevado ao expoente menos 1 e o 10 elevado ao expoente mais 3. E eu tenho aqui uma operação de adição, tá bom? Então, para eu resolver uma adição entre dois números em notação científica, eu preciso que os expoentes sejam iguais. E nesse caso aqui, menos 1 e 3 são diferentes, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o expoente aqui do primeiro número e tenho que transformar ele no expoente 3, tá bom? Então, eu tenho o expoente menos 1, menos 1, beleza? E eu vou ter que somar um número com ele de forma que ele passe a tornar-se o expoente mais 3, tá bom? Nesse caso aqui, quem que eu somo com menos 1 para ter o expoente mais 3? Eu vou ter que somar o menos 1 com 4 para ter o expoente mais 3, tá bom? Então, o que é somar com 4? Notem que eu coloquei aqui no expoente, coloquei mais 4. Tá? Então, quando o expoente é positivo, a vírgula anda para a esquerda. Quando é negativo, a vírgula anda para a direita. Tá bom? Então, notem que a vírgula está aqui entre o 6 e o 7, na primeira linha, e ela passou a estar entre o 0 e o 0. Tá? Notem que eu acrescentei 3 zeros à esquerda. Tudo bem? Porque a vírgula ela tem que andar 4 casas. Esse expoente 4 que eu acrescentei aqui no 10 indica que a vírgula tem que andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então ela estava entre o 6 e o 7 e ela passou a ficar aqui entre os dois zeros. Tá bom? Agora eu fazendo aqui menos 1 nos expoentes menos 1 mais 4, eu vou ter o seguinte expoente. Vou ter 0,00567 vezes 10 elevado a 3. Notem que agora os expoentes são iguais, tá bom? Quando os expoentes são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou somar somente os números que estão à frente da potência de base 10. Vai ficar assim, 0,00567 mais 0,01, tá bom? Notem que eu simplifiquei, só coloquei um número em potência de 10 aqui, só 10 elevado a mais 3. Antes eu tinha 2, agora ficou um só, tá bom? Esse processo é o processo de evidência que a gente chama. Então, eu somando os dois números que estão dentro do parênteses, eu vou ter o número 0,01567 vezes 10 elevado a 3. Mas notem que esse número aqui, ele não está em notação científica, porque para esse número estar em notação científica, o número que está à frente do 10, ele precisa estar entre 1 e 10, tá bom? E 0,01 ele está aqui, antes do 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula que está entre o 0 e o 0, essa vírgula aqui, e vou passar ela para cá, entre 1 e o 5. Porque 1,5 ele está aqui, 1,5. Após o 1, tá? Ele está entre 1 e 10. Então vai ficar 1,567 vezes 10 elevado a 3. Notem que agora a vírgula ela andou, vou até usar outra cor de caneta para ficar mais claro, né? Ela andou aqui, ela estava no 0, 0 e ela veio parar aqui entre 1 e o 5. Então ela andou duas casas, tá bom? Então essas duas casas que ela andou é representada pelo número 2
Desta vez a vírgula andou para a direita, e quando ela anda para a direita, o expoente é negativo. Então ficou 1,567 vezes 10 elevado a 3 menos 2. Quanto que é 3 menos 2? 1. Então o resultado final aqui em notação científica é 1,567 vezes 10 elevado a 1. Tá bom? Então, recapitulando. Se for uma adição, os expoentes têm que ser iguais. Na primeira linha aqui, notem que tem que ser iguais. Se a vírgula anda para a esquerda, eu somo. Se anda para a direita, eu subtraio. Tá bom? E por fim, o número que está na frente aqui do 10, ele tem que ser o número entre 1 e 10. Tá bom? Então esse era o item A, vamos lá para o item B. Notem aqui que no item B eu tenho uma subtração, tá? Então na subtração os expoentes devem ser iguais também. Notem que aqui eu tenho o expoente 2 e aqui eu tenho o expoente 4, tá bom? Então o expoente 2 tem que virar 4, ou o expoente 4 tem que virar 2. Tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 10 elevado a 2. Qual o número que eu somo aqui com 2 para que o expoente 2 vire expoente 4? Tá bom? Nesse caso aqui é o 2. Então o que esse 2 que está na caixinha aqui representa? Que a vírgula vai ter que andar duas casas, tá bom? Conforme eu tenho o sinal de mais, a vírgula vai ter que andar duas casas para a esquerda. Se eu tivesse um sinal de menos, ele anda duas casas para a direita. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Então a vírgula está aqui, após o zero, e notem que agora ela ficou entre o 2 e o 0. Tá? Então ela andou duas casas. Então notem que o 10 era 10 elevado a 2, eu somei 2 aqui, tá bom? 2 é o número de casas que andou, positivo é porque a vírgula andou para a esquerda. Então ela andou uma casa para a esquerda, duas casas para a esquerda, tá bom? Se eu somar aqui o expoente 2 mais 2, eu vou ter 10 elevado a 4, e agora os expoentes da potência de base 10 são iguais, 4 e 4, tá? Então, a partir do momento que os expoentes são iguais, eu vou olhar somente os números da frente do 10, que aqui é 152 e 6,4. O que eu vou fazer? Vou fazer uma subtração desses dois números. Ó. Vai ficar 152 menos 6,4 vezes 10 elevado a 4. Tá bom? Então, 152 menos 6,4 vai dar 145,6 vezes 10 elevado a 4. Notem que o número da frente aqui, que multiplica o 10, ele não está entre 1 e 10, tá bom? 145 vai estar aqui na frente, ó. 145. Então eu preciso reescrever esse número de forma que ele esteja aqui, ó, entre 1 e 10, tá bom? E para isso a vírgula tem que ficar aqui, ó, entre 1 e o 4. Entre 1 e o 4, o número vai estar aqui, ó, do lado do 1, tá bom? Então notem que a vírgula estava entre o 5 e o 6, ela andou uma casa para a esquerda, duas casas para a esquerda, tá bom? Então estou somando 10 no expoente de 10 elevado a 4, desculpa, estou somando 2, tá bom? E é positivo porque a vírgula andou para a esquerda, beleza? Então ficou 1,456 vezes 10 elevado a 4 mais 2, e 4 mais 2 é 6. Bem, esse daqui é o nosso número em notação científica. Aí vamos para o próximo. O próximo também é um item C, uma conta de adição. Mesmo processo, eu tenho que verificar se os expoentes aqui são iguais. Tá, no caso aqui, um é 12 e outro é 17. Então tem que pensar assim, ó, 12 mais qual número que eu vou ter 17. Nesse caso aqui é o 5, tá bom? Então a vírgula do primeiro número, ele vai ter que andar 5 casas. E conforme o sinal aqui é de positivo, ela vai ter que andar para a direita. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Conforme eu não tenho 5 casas para a direita, eu acrescento zeros. Então eu tenho aqui, a vírgula estava entre o 7 e o 8, então ela andou 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Desculpa, para a esquerda, né? Escrevi errado aqui, aqui é a esquerda. Ficou feio, mas tá bom. Então, notem que andou 5 casas para a esquerda, eu somo 5 no expoente. Tá? Então vai ficar 0,0000786 vezes 10 elevado a 17. E o segundo número é 3,54 vezes 10 elevado a 17. Conforme os expoentes são iguais,
eu vou olhar somente para o número que está na frente do 10, e nesse caso aqui eu vou somá-los, tá bom? Vai ficar 0,00786 mais 3,54 vezes 10 elevado a 17. Tá? Eu somando esses dois números aqui, eu vou ter 3,5400786 vezes 10 elevado a 17. Notem que o número que está à frente aqui do 10 é 3,5, né? Então 3,5 está entre 10, ele vai estar aqui um pouquinho à frente do 1, né? Então esse número já está em notação científica, tá bom? Então vamos para o item D. O item D é uma conta de multiplicação, tá bom? Na conta de multiplicação, vou escrever aqui, ó, multiplicação entre dois números em notação científica, tá? Eu não preciso ter expoentes iguais, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número que está à frente do 10, que é o 3,5 e o 4,3, e vou multiplicá-los. Vai ficar 3,5 vezes 4,3. E conforme eu tenho uma conta de multiplicação, eu vou somar os expoentes quando eu tenho expoentes de mesma base, tá? Aqui eu estou trabalhando com expoente 10, com base 10 no caso. Então eu vou somar, ficou quanto? Ao 7 mais o menos 5, tá bom? Então, ó, 3,5 vezes 4,3 vai dar 15,05 e 7. Lembrando aqui que eu tenho uma regra adicional, né? Mais com menos vai dar menos, então vai ficar 7 menos 5, que vai ser igual a 2 positivo, tá bom? Bem, notem que o 15,5 ele não está entre 1 e 10. 15,5 vai estar aqui à frente do 10, né? Então, eu tenho que transformar esse número em notação científica. Para isso, a vírgula tem que passar a ficar aqui, ó, entre 1 e o 5. Ele vai ficar 1,5. Vai ficar 1,505 vezes 10 elevado, conforme ele andou uma casa. Tá? Então, aqui o 1 referente ao número de casas. E o positivo porque ele andou para a esquerda. Tá bom? Então, 2 mais 1, o número final vai ser 1,505 vezes 10 elevado a 3, em notação científica. Beleza? Bem, acho que você notou, né, que quando eu tenho uma multiplicação entre números em notação científica, é mais simples do que quando eu tenho adição e subtração. Acho que essa vai ser a primeira parte que você vai ver na sua vida, onde a adição e a subtração é mais difícil do que conta de multiplicação e divisão, tá bom? Então, o item E da apostila é uma conta de divisão. Esses dois pontinhos representam a divisão. Tá bom? 9,3 vezes 10 elevado a menos 6 e 3,1 vezes 10 elevado a menos 3. Notem aqui que a potência de base 10, o expoente é menos 6 e aqui é menos 3, tá bom? Então, na multiplicação e na divisão, os expoentes não precisam ser iguais. Tá? Eu vou olhar para o número da frente, vou fazer 9,3 dividido por 3,1, tudo bem? E na divisão, os expoentes eu vou fazer uma conta de subtração. Então, quando é multiplicação, eu somo os expoentes, quando é divisão, eu faço uma conta de subtração, tá bom? Então, 9,3 dividido por 3,1 vai dar 3. E menos 6, notem aqui que eu tenho uma regra de sinal. Menos com menos vai ser mais. Então vai ficar menos 3 mais 3. E menos 3 mais 3 vai dar menos 3, porque o 6 é maior e o sinal dele é negativo, tá bom? Notem que o 3 é o número que está entre 1 e 10, tá? Então tem 1 e o 10, o 3 vai estar aqui no meio. Então esse número já está em notação científica, né? Bem, acho que você nunca imaginou que a conta de divisão ia ser tão simples assim, né? Bem, espero que você tenha gostado. Curte aí que esse vídeo deu trabalho. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Abraço!